Olá, crianças, vamos para mais uma aula, né, de história. Vamos falar do tema Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. O conteúdo se encontra nas páginas 194 e 195, com atividades na 196 até a 198. Vamos entender o que foi a Inconfidência Mineira e Conjuração Mineira. Foi um momento muito importante na época da descoberta das terras brasileiras, no momento em que Portugal estava querendo se apossar, né, das terras que eram nossas na época, de todo o povoamento e colonização do Brasil. Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Esses dois nomes têm o mesmo entendimento, né? São palavras de significado semelhantes. Na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento. O problema de contrabando, a escassez do ouro nas minas e a profunda dependência econômica fizeram com que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades feitas na colônia. Com a diminuição da produção, os mineradores começaram a ter dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, revoltando-se contra essa exigência. Então, como a economia mineradora, né, das minas, do ouro e diamantes, estavam diminuindo sua quantidade, e houve então sinais de enfraquecimento, né? E também com o problema de contrabando, roubos que ocorreram, né, também na época, houve decadência econômica, né? O que fez com que Portugal então aumentasse os impostos para suprir as necessidades. E a fiscalização sobre atividades feitas na colônia. Então, com a diminuição na produção mineradora, houve dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português, né? E aí houve o quê? Revoltas contra essa exigência. As dificuldades que os mineradores tiveram em pagar os impostos ao governo português fez surgir uma conspiração conhecida como Inconfidência Mineira. Um grupo de pessoas, de homens que queriam a liberdade, né? Um grupo de pessoas que queriam se libertar, né, de Portugal, ter a sua independência, e outro grupo não queria. Então houve então um conflito, né, naquele momento, ou seja, uma conspiração. Na Inconfidência Mineira faziam parte idealistas, intelectuais, padres, comerciantes e elite mineira. Mas entre eles destacou-se um homem simples e muito corajoso. Ele era dentista ambulante, era mascate, garimpeiro e militar, chamado de Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes, certo? Porque ele era um dentista, fazia serviços, né, a pessoas de pouca posse para poder ajudar a fazer um tratamento dentário, e assim ele ficou conhecido. Então, o que foram os Inconfidentes? Era um grupo liderado por alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, então esse homem que era dentista. E a ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país, o Brasil. Estes Inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas, que será também. Então, aí, na bandeira do lado, né, que eu coloquei para vocês conhecerem, está falando da liberdade que todos nós devemos ter. Então, liberdades para todos, para uns e outros igualmente, certo? Então, aí nós temos a imagem de Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, um homem muito corajoso, que lutou pela liberdade de todos os brasileiros na época, certo? E que infelizmente não teve um final feliz. A gente vai saber agora o que aconteceu com ele. Os Inconfidentes não tiveram sucesso, pois Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos membros, né, do grupo, ele se mostrou falso e então denunciou seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas, e nesse período o governador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama, que era a fiscalização do estado de Minas Gerais, para cobrar um valor de ouro extraído. Então, como esse Joaquim Silvério dos Reis, ele tinha muitas dívidas com o ouro e ele não tinha como pagar, ele então traiu o grupo e entregou aquele grupo dos Inconfidentes ao governador de Minas Gerais. Então, para que eles não fizessem, né, não lutassem pelos direitos deles. Então, ele traiu o grupo, então entregou, né, todos os grupos de Inconfidentes ao governador de Minas Gerais. Com o resultado da traição do Silvério dos Reis, alguns Inconfidentes foram expulsos do país,
Outros foram presos e o principal líder, Tiradentes, foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792 na cidade do Rio de Janeiro. Então, aquele homem que tanto lutou, né, pela liberdade dos brasileiros, ele infelizmente não teve um final feliz, ele foi traído por um membro do seu grupo, e então o pegaram e então o castigaram, mataram. E ainda cortaram partes do corpo dele para serem expostos na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de frustrada a Inconfidência Mineira, deixou uma semente de luta pela liberdade. Então foi isso que Tiradentes deixou para nós. E atualmente, todo dia 21 de abril é comemorado um feriado nacional em homenagem a esse homem que muito lutou por nós, pela nossa liberdade. Então vamos agora fazer as atividades nas páginas 196, que eu vou abrir também o meu livro, igualmente com vocês, até a 198. Então vamos lá. Então aí nós temos assim, dizendo o seguinte: a economia mineradora, por volta da segunda metade do século XVII, começou a dar os primeiros sinais de enfraquecimento. Por que Portugal resolveu aumentar os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia? Então, a resposta: resolveu aumentá-los por causa do problema de contrabando, da escassez do ouro nas minas e da fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. Segunda questão: pinte o quadro que completa corretamente a frase abaixo. Então, nós temos aí a frase que começa assim: os Inconfidentes eram. Aí, o que eram os Inconfidentes? Aí, primeiro o retângulo diz assim: pessoas de camada mais pobre da população, negros e mestiços que lutavam pela independência do Brasil. Segundo retângulo: ricos comerciantes e prósperos senhores de engenho que pretendiam tornar o Brasil independente. E o terceiro retângulo: intelectuais idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Então, qual dos três itens completa uma frase? Então, é o último item, onde diz que são os intelectuais idealistas, alguns muito ricos, que queriam a independência do Brasil e a proclamação da República. Página 197, questão número 3. Responda corretamente. Letra A. Quando aconteceu a Inconfidência Mineira? Aconteceu em 1789, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Letra B. Qual era o nome do principal líder do movimento? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Letra C. Por que os Inconfidentes não tiveram êxito em seus planos? Não tiveram êxito porque um dos seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou seus companheiros em troca do perdão das suas dívidas. Quarta questão: qual foi o resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis? Alguns Inconfidentes foram expulsos do país, outros foram presos e o principal líder foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Quinta questão: pesquise e responda. Derrama era. Então aí, vamos ver. Como é uma pesquisa, eu vou querer que vocês façam essa pesquisa na internet ou aí perguntando a algumas pessoas da casa de vocês, da família de vocês. O que é a derrama? Vocês vão pesquisar e colocar aí, tá certo, gente? É bom sempre pesquisar para a gente aprender mais. Sexta questão. Completa o quadro abaixo. Respondendo as seguintes questões, vocês vão ver, de acordo com cada frase, o que seria cada frase. Vamos lá. Fatores que determinaram a Inconfidência Mineira. Então, quais foram os fatores que determinaram a Inconfidência Mineira? Aí vocês vão colocar aí, né, nesse retângulo, a cobrança excessiva de impostos, com taxas altíssimas, e o decreto da derrama, expedido para cobrar os impostos atrasados, obrigando os mineradores a entregarem seus bens para salvar as dívidas. Certo? Segunda frase: os Inconfidentes pretendiam. Aí vocês vão responder aí no quadro no retângulo: instituir a República, fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Sétima questão: procure no diagrama abaixo palavras que fazem parte do contexto da Inconfidência Mineira. Então, quais são as palavras
que dizem respeito a esse momento da Inconfidência Mineira. Então, primeiro lá na primeira linha, nós temos o nome de um lugar, uma cidade, chamada de Vila Rica. Então, vocês vão circular aí a palavra Vila Rica. Outra abaixo dela tem a palavra com o nome Independência. Vocês também vão circular essa palavrinha. Por enquanto, eu estou falando na forma horizontal, ou seja, deitada. Mais abaixo, deitado também, tem a palavra idealista. Vocês vão procurar no meio, bem no meio da cruzadinha, do diagrama. Descendo mais um pouquinho, vocês vão encontrar a palavra Minas Gerais, certo? E embaixo, na última linha, Tiradentes. Agora, apenas uma palavra está na ordem vertical, ou seja, em pé, que é a palavra ouro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas deitadas e uma palavra em pé, certo? E aqui a gente vai concluir, gente, a nossa aula de hoje de história, certo? Caprichem nas atividades, tirem sempre as dúvidas, respondam os exercícios. Vejam sempre os vídeos que a tia Giane passa para vocês diariamente. E as atividades de livros também, certo? As atividades de folhas que a tia Giane está passando nas agendas de vocês são relacionadas às folhas do bloco de atividades que quem já tem eles faz em casa. E quem não tem, por favor, venha buscá-los aqui na escola, tá certo? Porque assim vocês respondendo, vocês vão saber e compreender melhor os conteúdos, viu, gente? As provinhas já estão chegando e aí vai ficar mais fácil para vocês responderem. Um beijo no coração e até a próxima aula, viu?